Olá pessoal, tudo bem? Espero que sim. Vamos iniciar aqui nossa revisão sobre potencial elétrico e avançar no estudo da eletrodinâmica com corrente elétrica. Vamos nessa? Bom, lembrando da energia potencial elétrica, como o campo elétrico é um campo conservativo, o trabalho realizado para deslocar uma carga de prova, né, uma carguinha teste, de uma distância muito grande até um ponto P, uma distância D da carga fonte, vamos considerar aqui uma carga fonte positiva, a uma distância D da carga temos um vetor campo elétrico de caráter divergente. Então, se a carga de prova for uma carga positiva, eu vou realizar um trabalho contra as forças de repulsão. Ou seja, isso se traduz num trabalho resistente e num aumento da energia potencial elétrica associada a esse sistema de duas cargas. Pode-se demonstrar que a energia potencial elétrica é dada por essa relação. Ou seja, o K, que reflete a natureza do meio onde as cargas estão, aquela famosa constante eletrostática do meio, e o produto, notem que não é o produto dos módulos, e sim o produto do valor algébrico das cargas, dividido pela distância, não é a distância ao quadrado. Isso quer dizer que carga de sinais iguais, por exemplo, mais, esse produto vai ser positivo, teremos sempre valor algébrico para a energia potencial elétrica. E carga de sinais opostos, teremos um valor negativo, já que o produto vai ser negativo. Isso quer dizer que cargas de sinais iguais, quando você reduz a distância entre elas, quando vocês as aproximam, né, elas reclamam, né? Ou seja, a energia potencial elétrica aumenta, você está obrigando a fazer o que o sistema não quer. Já cargas de sinais diferentes, né, não querem ficar afastadas. Então, como esse produto aqui é negativo, o aumento da distância produz um aumento do valor algébrico da energia potencial elétrica. O potencial elétrico, fazendo uma analogia com o campo elétrico é vetorial e representa a força elétrica por unidade de carga colocada no ponto. É uma função de ponto. Ou seja, é a quantidade de newtons que uma carga de 1 coulomb recebe ao ser colocada num ponto a uma distância d da carga fonte. O potencial elétrico seria a quantidade de energia acumulada no sistema, energia potencial elétrica, para cada coulomb de carga colocada naquele mesmo ponto. Então, a quantidade de energia em joule por unidade de carga em coulomb. O joule por coulomb nós chamamos de volt, em homenagem a Alessandro Volta, né, que no ano de 1800 construiu a primeira pilha, né, a primeira bateria da história, que nós vamos estudar com mais detalhes mais à frente. Então, o potencial elétrico é uma grandeza escalar que representa a quantidade de energia armazenada por unidade de carga, né, a quantidade de joules por coulomb. Então, por exemplo, se nesse ponto eu tenho 1000 volts, significa que cada coulomb de carga trazida para esse ponto do infinito, ou levada desse ponto até o infinito de 1 coulomb, faz com que o sistema adquira uma energia de 1000 joules. Então, se eu levar para lá uma carga de 2 coulombs, a energia já passa a valer 2000 joules, e assim por diante. Então, enquanto o campo é a força por unidade de carga, o potencial é a energia por unidade de carga. Então, uma carga fonte positiva no ponto P gera um vetor divergente, né, que diverge da carga, e o módulo desse campo elétrico no ponto P é proporcional ao módulo da carga fonte e inversamente proporcional ao quadrado da distância. O potencial elétrico, como energia potencial elétrica, Kqzão Qzinho por unidade de carga Qzinho, cancelando o Qzinho, eu tenho Kq sobre D. Então, note que o potencial ele é dependente do valor algébrico. Tá? Se a carga é positiva, o potencial é positivo. Se a carga é negativa, como aqui embaixo, a carga fonte sendo negativa, o vetor no ponto P é convergente para a carga e o potencial é negativo. Já o campo elétrico, ele depende apenas do módulo da carga. O módulo do campo elétrico depende apenas do módulo da carga e do inverso do quadrado da distância, do ponto à carga. Já o potencial, ele depende do sinal algébrico, né, e do inverso da distância. O sinal da carga, em termos de campo elétrico, só vai dizer se o campo é convergente, apontando para a carga negativa, ou divergente, apontando a partir da carga positiva. Então, reforçando aqui a ideia de que o campo ele é inversamente proporcional ao quadrado da distância e o potencial é inverso com a distância. Então, o campo é Kq sobre dA ao quadrado e o potencial é Kq sobre D. Então, consideremos aqui uma carga fonte positiva. A uma distância d dessa carga, o campo tem módulo E e o potencial tem módulo V. Agora, imagine um ponto a uma distância 2 vezes maior, 2 vezes mais distante da carga. Bom, o campo ele varia com o inverso do quadrado da distância.
Isso quer dizer que a uma distância 2 vezes maior, o campo cai, ele diminui. Não o número de unidades, mas sim o número de vezes. Quantas vezes ele diminui? Ora, a operação inversa da multiplicação é a divisão. Então, E e D são inversamente proporcionais, assim como V e D. Só que o E é inversamente proporcional ao quadrado do D. Então, qualquer fator que multiplique o D divide o E elevado ao quadrado. Então, o quadrado de 2 é 4. Então, o campo cai 4 vezes. O potencial cai 2, porque o fator aqui, o expoente aqui é 1. Então, se eu multiplico a distância por 2, o campo cai 4, 2 ao quadrado, e o potencial cai 2, 2 elevado a 1. Agora, se eu dividir a distância por 2, qual é a operação inversa da divisão? A multiplicação. Então, vou multiplicar o campo, D ao quadrado, por 2 ao quadrado, 4. E o potencial, D elevado a 1. Eu multiplico apenas por 2. Se eu triplicar a distância, o campo é dividido por 3 ao quadrado, 9. E o potencial é dividido por 3. Se eu dividir a distância por 3, o potencial multiplica por 3, porque a operação inversa da divisão é a multiplicação, e o campo multiplica por 3 ao quadrado. Multiplicando a distância por raiz de 2, o campo é dividido por raiz de 2 ao quadrado, que é 2, e o potencial é dividido pela raiz de 2. Se eu divido a distância por raiz de 5, eu multiplico o campo pelo quadrado da raiz de 5, que é 5. E multiplico o potencial por raiz de 5. Se eu sextuplico a distância, o campo é dividido por 6 ao quadrado e o potencial é dividido por 6. Então, assim por diante. Então, o campo varia com o inverso do quadrado da distância e o potencial com apenas o inverso da distância. Então, mostra aqui que o campo ele varia muito mais sensivelmente do que o potencial. Muito mais rapidamente. Então, para cada distância D, o potencial se reduz em V e o campo se reduz em E, né? Um fator D ao quadrado. Né? Ele se reduz a um fator D e esse se reduz a um fator D ao quadrado. Então, se temos uma carga fonte positiva, o campo elétrico diverge da carga. Então, na medida que nos afastamos da carga, na medida que a distância aumenta, como a carga é positiva, só tem potenciais positivos. Tá? Ele depende do sinal algébrico. Então, na medida que a distância aumenta, se eu for caminhando ao longo desse gráfico para a direita, significa que eu estou aumentando a distância, estou me afastando da carga, estou andando a favor do campo. Eu desço ao mesmo tempo. Então, na medida que eu vou para a direita, eu desço. Se eu desço, eu estou diminuindo o potencial. Se eu vou para a esquerda, eu subo o gráfico. Ou seja, ir para a esquerda significa diminuir a distância da carga positiva e andar contra o campo. Então, isso faz com que o potencial fique cada vez maior. O potencial aumenta quando eu ando contra o campo e diminui quando eu ando a favor do campo. Isso pode ser visto também quando a carga-fonte é negativa. Se a carga-fonte é negativa, eu só tenho potenciais negativos. Como a distância é uma grandeza sempre positiva, o nosso gráfico, nossa hipérbole, se encontra no quarto quadrante. Isso quer dizer que quando eu me afasto da carga negativa, eu vou para a direita, aumento a distância. Quando eu aumento a distância, eu subo o gráfico, então o meu valor algébrico aumenta. Então o potencial aumenta quando eu me afasto de uma carga negativa. Mas me afastar de uma carga negativa significa andar contra o campo, ratificando o resultado anterior. Já se eu me aproximar da carga negativa, se eu reduzir a distância, eu desço o poço aqui. Ó. Então, eu vou para valores cada vez menores, em valor algébrico. Então, quando eu ando a favor do campo, estou indo a favor do campo, estou me aproximando da carga negativa. Então, o potencial vai ficando cada vez menor. Resumindo, o campo elétrico sempre vai de uma distribuição positiva para uma distribuição negativa. Ok? Então, essa aqui é a direção e sentido do campo elétrico. Do mais para o menos. Então, se eu vou a favor do campo, eu vou para potenciais cada vez menores. Se eu vou contra o campo, eu vou para potenciais cada vez maiores. Então, uma carga de prova positiva abandonada num campo elétrico se desloca naturalmente, ou seja, o trabalho sendo positivo, sendo um campo conservativo, a energia potencial elétrica diminui, tá? Às custas de um movimento ao longo de potenciais cada vez menores, ao longo do campo elétrico, para potenciais cada vez menores. Então, cargas positivas movem-se a favor do campo, rumo a potenciais cada vez menores. Já cargas negativas vão diminuir sua energia potencial, um trabalho motor, se movendo contra o campo elétrico, rumo a potenciais cada vez maiores. Ok, pessoal? Então, essa é a primeira parte da nossa aula de potencial elétrico. Na próxima aula, vamos falar sobre os conceitos de trabalho da força elétrica e
superfícies equipotenciais e a diferença de potencial elétrico num campo elétrico uniforme. Até lá, um abraço.